E aí, como tá em terras argentinas? Estou adorando. Acho que eu vou ficar aqui, hein? Ah, é? Os argentinos já te... O que eles fizeram com você aí? Que pergunta indiscreta. Não vai voltar com a camisa da Argentina aqui pro Brasil. Olha, já me ofereceram da Argentina, do Peru. Não, do Peru pode ser porque o Peru é ruim, sempre. Fiquei sabendo que esse preconceito, né, que tem, é tudo mentira, porque os argentinos adoram os brasileiros. Foi isso que eu vi, mas enfim. Não, e aí, Tati, a gente na verdade quer saber, né, como que está sendo o programa aí, o que você está achando de mais, o que você está vendo de mais interessante, o que você está mais gostando aí? O que é mais interessante de estar aqui é que nós estamos em mais de 1000 jovens, né, como eu falei de manhã, e todos, assim, são muito focados na missão. É muito bonito de ver as pessoas, assim, tudo que elas conversam, tudo que elas falam envolve missão, envolve trabalho voluntário, ajudar as pessoas, assistir palestras incríveis, assim, de pessoas que fazem trabalhos como a gente já fez em Guarulhos, desse trabalho que a gente faz na Casa da Fran, no Sorriso no Farol, de ajudar as pessoas, os moradores de rua. Hoje assisti um depoimento de um morador de rua, que um grupo de jovens que ajudaram, né, esse moço, e depois de, se eu não me engano, 1 ano e pouco, ele saiu das ruas, ajudaram ele a abrir a empresa dele e hoje ele faz sapatos. Então é muito bonito ver a foto dele de antes e ver a foto dele depois, né, e trabalhando, feliz e agora ajudando outras pessoas que estavam na mesma situação que eles. Às vezes a gente acha que o que nós estamos fazendo não tem valor, ou que não vai dar resultado, mas aqui eu estou vendo o resultado de um monte de jovens que estão trabalhando que achavam também que não ia ter resultado nenhum e hoje eles já estão vendo, e outros que vai demorar um pouco, outros que a gente vai ver só no céu, mas isso é o que tem mais impressionado aqui. Legal, Tati. E como que está sendo o seu dia a dia? Você foi na sexta-feira, certo? Na quinta-feira? Não, eu saí de São Paulo, de Guarulhos, na quarta-feira. Eu embarquei às 5 horas, aí fui para Buenos Aires, cheguei em Buenos Aires às 9 horas e foi um milagre de Deus, porque não atrasou o voo, vocês sabem que voo atrasa, e eu precisava, assim, que tudo desse muito certo, porque o outro ônibus para vir para o colégio demora 6 horas, de Buenos Aires até o colégio, saía às 11 horas. E eu precisava, e é longe, é 1 hora, sem atraso, do aeroporto de Buenos Aires até a rodoviária, é 1 hora sem trânsito. Em Buenos Aires é igual São Paulo, tem trânsito. Tem um jeitinho brasileiro, né, então? Em todo, né? Mas graças a Deus deu tempo, assim, quando eu cheguei na rodoviária, faltava meia hora para sair o ônibus, e eu saí às 11 horas, né, às 23 horas, e ele atrasou. O ônibus veio lotado só de jovens adventistas de todos os lugares, assim, já na rodoviária eu conheci várias pessoas, e nós chegamos aqui no colégio às 6 horas da manhã, e às 7h30 começou os seminários, as oficinas, e ficamos a quinta-feira inteira tendo essas palestras, esses cursos, e na sexta também, e hoje também, mas hoje desde o culto, algumas coisas assim que nós já estamos acostumados na igreja, né? E agora, à tarde, neste momento, estamos fazendo os testemunhos, pessoas de vários lugares que tiveram situações diferenciadas, como nós tivemos no Impacto São Paulo. Não sei se deu tempo de falar aí, mas eu mandei umas fotos que nós falamos ali na frente para as pessoas como é que foi o impacto, entregamos os certificados para eles. Então foram dias bem cansativos, assim, porque eu não dá tempo de fazer absolutamente nada. A gente só tem um tempinho para conversar com as outras pessoas na hora do almoço e na hora da janta. Os outros momentos é tudo de curso, palestra.
e oficinas. Certo. E esses cursos, palestras, qual que é o propósito desse evento? Eu até dei uma breve descrição aqui para o pessoal da igreja, tanto de manhã quanto à tarde a gente explicou um pouquinho desse projeto, mas qual que é o principal propósito desse evento? Todas as palestras, todos os cursos, nós podemos escolher, né? Tem em torno de 20 oficinas por dia. E nós podemos fazer 2 específicas. E eu escolhi as que mais me interessam e coisas que a gente já realiza em Guarulhos, é como se fosse uma pós-graduação, assim, que você já faz algo e você vem aqui para se especializar. E eles ensinam como você formar um grupo, como você fazer evangelismo urbano, como motivar as pessoas. E como eu falei agora há pouco com você, antes da gente entrar ao vivo, né, da gente usar a tecnologia, usar a informática, usar tudo o que temos, mas se não tivermos isso, não tem problema. Então eles ensinam a gente a ter paciência, a ter automotivação. E as palestras gerais, assim, são missionários que já fizeram algum trabalho em outros países, inclusive no Brasil. Eles ensinam qual foi o método que eles usaram. De você entrar na cultura da pessoa e trabalhar para Deus. Todas as oficinas é em torno disso, como você se tornar um missionário, seja em outros países, seja no seu próprio país, na sua cidade. Certo, legal. Tati, você falou um negócio aí incrível, parece que você sabia o que estava acontecendo, porque você falou que a gente tem que ter paciência com as coisas da informática. Hoje é um dia especial. Porque na verdade deu um problema no computador, a gente está sem imagem, pelo menos a mesa de edição não está funcionando. Está voltando agora, ó. Só foi falar com você, inclusive tem sua imagem aqui no telão, tá? Sinta-se honrada. Olha, que chique. Não vai cobrar direitos autorais. Tem uma outra pergunta que Sim. A gente queria fazer, se nesse treinamento tem dos assuntos abordados, até mesmo das estratégias de evangelismo, eles falam alguma coisa da janela 1040. Muito. Certo? O que, por exemplo, a igreja está fazendo e está treinando jovens para esse trabalho na janela 1040? Você tem um pouquinho para falar para a gente? Sim, primeiro eles estão recrutando os jovens, né? Se em Guarulhos, por exemplo, tiver algum jovem que tenha essa vontade, eles têm inscrições para você fazer e para participar desse projeto. Primeiro você tem que saber falar inglês, esse é o primeiro passo. E depois tem que aprender a língua local da onde você vai para esses países da janela 1040. E tem uma escola de missionários que nós temos que participar, porque o que eles estão falando é que não adianta você ir com a sua cultura para lá. Você não tem que abrir uma igreja adventista do 7º dia, você tem que entrar de Guarulhos lá. Você tem que abrir uma igreja lá de acordo com o que eles vivem. Então, aqui, por exemplo, eles receberam uma garota que vai ensinar a língua para eles aqui no colégio, para prepará-los e preparar para a alimentação, preparar para o preconceito que eles vão sofrer e como tem que, assim, meio que se mascarar, entre aspas, né? Para entrar e ver como eles vivem e depois falar de Jesus. Legal, Tati. Você está voltando hoje aqui para o Brasil? Não, ainda não. Hoje ainda nós temos uma festa das missões, que eles chamam. Todo mundo que faz algum tipo de trabalho vai ver. É uma exposição, não tem estandes. Você vai poder conversar com as pessoas da Adra, com o pessoal da lancha, da aviação. Eu nem sabia, eu soube aqui que nós temos um campo missionário de aeronave. Tem pilotos que trabalham só com isso. Eu não sabia, não sei se vocês sabiam ou não. Não, a gente não sabia também não. Então eles vão explorar. Pois é, muita coisa diferente assim, que a gente não tem nem ideia e aqui a gente descobre, né? Então se você tem interesse, eles vão
fazer esse desfile, a gente vai poder participar e perguntar e ver o que é mais interessante para a gente. E talvez eu vá embora hoje, à noite ou amanhã. Entendi. Ainda estamos decidindo, porque eu não comprei a passagem e ainda tem que ver muitos detalhes, tem que ver aqui. Entendi. A gente pede... Isso, né? Por isso que nós temos que ter paciência, porque aqui é o interior de Buenos Aires, né? Digamos assim, fica 6 horas. E só mais tarde que eu vou ver se eu consigo a minha passagem. Se eu não conseguir hoje, eu vou amanhã. Que triste, né? É muito triste mesmo, porque é muito bom assim, conhecer outras culturas. Eu ontem conversei com a Silvana, eu falei assim que aqui você fala um pouco de tudo. Você fala um pouco de inglês, você fala um pouco de espanhol, você fala português, francês, assim, mistura tudo. Portunhol também? As culturas. E quando você acha que você está aprendendo a falar o espanhol com os peruanos, você conhece os bolivianos e você vê que você não sabe nada. E aí você começa a conversar com os uruguaios, você sabe menos ainda. Quando conversa com os argentinos, piorou. Então, assim, é muito bom aprender a língua e de lugares diferentes, como se fosse no Brasil, né? Quando a gente fala com os curitibanos, com os baianos, é parecido, assim, a linguagem é um pouco diferente. Então, eu estou gostando muito de aprender. Muito legal, Tati. A igreja tem um pedido para você, que quando você voltar, a gente sabe que tem algumas coisas que são bem legais aí e baratas. Por exemplo, aquele saco de chocolate Toblerone, você pode trazer para a igreja, né? O pessoal está cobrando aqui. Você não dá excesso de bagagem, então... Eu ouvi um sim, ouvi, né? Obrigado, Tati. Amém? Ai, gente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar para vocês uma coisa que eles gostam muito de comer no café da manhã. Oh. Eu fiquei assim impressionada. O quê? Quando eles prepararam o café da manhã, eles falaram assim: nós preparamos um café da manhã muito especial para vocês. E eu cheguei empolgada, porque eles estavam com fome, porque eu viajei a noite toda, né? Quando eu cheguei, eles deram um copinho de chá e pipoca. Pipoca no café da manhã. Pipoca de micro-ondas. Eu vou tomar pipoca para vocês comerem no café da manhã, no jejum da igreja. A gente marca no primeiro domingo do primeiro sábado do mês, na vigília. Tá bom então, Tati. A gente agradece, a gente espera que quando você voltar, né, agora falando sério, que você conte alguma experiência marcante da viagem, alguma coisa que a gente pode aplicar aqui no Brasil, às vezes alguma coisa, como é um congresso para jovens missionários, o que a gente está deixando de fazer aqui no Brasil que a gente pode aplicar aqui em Guarulhos. Né? Sim. Então a gente espera o seu retorno aqui para falar um pouquinho para a gente, tá bom? Com certeza, vou ficar muito feliz de compartilhar, né, com a minha igreja, com os jovens. Alô, Tati? Amiga. Alô? Tati? Perdemos o contato. Bom, acho que deu para entender. Agora, todo mundo sabe o que é I Go, né? Esse é um evento que a igreja vai tentar fazer mais vezes, né? Então, nas próximas vezes que vocês tiverem interesse, normalmente é quinta, sexta e sábado, né? Um evento que vai ser, dessa vez foi na Argentina, pode ser que seja em outro país. Então, assim que tiver uma confirmação desse evento novamente, a gente da equipe jovem vai comunicar a vocês. O importante também, irmãos, desse agro, infelizmente não conseguimos mostrar a dimensão, né? A Tati falou bastante bem das impressões em volta dela, né? Do que ela está experimentando. Mas trata-se de ser o último projeto que a igreja gostaria de colocar sobre a face da terra. É isso que eles estão falando, com grande ênfase. O último evento de evangelismo da igreja adventista, na esperança de que após este Jesus volte. Por quê? Porque com este evento, esses jovens são os Calebes que andaram por aqui em Guarulhos e tal, e andam pelo Brasil. Os Calebes são quase que kamikazes. Alguns vão para pôr em risco a própria vida, porque eles vão para países onde é proibido a presença não adventista, cristã. Alguns países
de égide, de domínio muçulmano, em que você não pode ter, nem falar, nem abrir a Bíblia, nem portar, nem ter uma Bíblia, porque a pena sobre você já está determinada. Morte, você é um infiel, você não adora lá, não são todos os muçulmanos, mas algumas correntes radicais, e alguns países são assim. E este evento, I will go, é aquela resposta: a quem enviarei? Eu irei, Senhor. I will go, eu irei. Essa é a ideia. São 40 países mais ou menos no mundo que não tem presença ainda adventista, muitos deles nem cristã, sob o risco da própria vida. 40 destes pretendem ir para esses países fazer a última campanha evangelista, quem sabe assim cumprir a promessa, e o Evangelho do Reino foi pregado em todo o mundo. Percebe a importância desse evento? Então está lá o nosso departamental de jovens, o secretário da nossa associação, quase todos os representantes do mundo, tem quase que 100 países representados, não é? Tatiana falou muito dos que estão em volta dela, que são os latinos, mas o mundo inteiro está lá, e alguns países onde não há evangelho ainda. Tenho o testemunho de uma garota que vai fazer medicina agora, ela tem 18 anos, você vê um anjozinho, vai fazer a medicina para voltar para esse país, que acho que é o Uzbequistão, tem vários países assim, Tadiquistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Urbequistão, tem vários tãos lá, né? Onde é muçulmano, leigo. E a ideia é, cada campus adventista no mundo, que são mais ou menos 40, se responsabilizar por um destes países. E aí o Evangelho ser pregado simbolicamente em todo o mundo. Esta é a proposta do I Will Go. Isso, o 2.0, que já teve um e esse. O próximo talvez seja na África do Sul, lá do outro lado do planeta. E a ideia de nós colocarmos isso é saber quem de Guarulhos, dessa igreja, estaria disposto a ir. Tem um garotão aqui dessa igreja que quis ir num Caleb desses locais. E ele fala inglês, ele poderia ir neste, no próximo. Esse é um desafio para quem quer se dedicar como missão. Um desafio mais ou menos como o que foi aceito quem? Ellen White, 17 anos. Adam Smith, Tiago White, aquela turminha dela. Quantos anos eles tinham? 17, 18, 20, 20 e poucos. E só um sênior lá, o Capitão Bates. Está aí o vídeo. Então vamos ver para a gente ter uma ideia. I will go.